Neste vídeo vamos representar uma pirâmide com a base pertencente a um plano de rampa. Seguindo os dados do enunciado, já identifiquei ou já registrei aqui as projeções do ponto A e uma das projeções do ponto B e conhecemos também já o traço horizontal do plano de rampa. Para avançar, e em concreto para descobrir a projeção frontal do ponto B e o traço frontal do plano, podemos começar por desenhar uma reta oblíqua que passe pelos dois pontos. E embora ainda não seja conhecida a projeção frontal de B, pelas projeções horizontais será possível chegar ao traço horizontal dessa reta e conhecendo esse traço, depois conseguimos rapidamente concluir o desenho da reta, descobrir o seu traço frontal, o que nos permitirá descobrir o traço frontal do plano e, conhecendo também a projeção frontal da reta, conhecer a projeção frontal do ponto B. Com o auxílio da reta, que nós chamamos R, ficamos então a conhecer a projeção frontal de B e o traço frontal do plano e podemos avançar com o rebatimento então dos pontos A e B. Neste caso vamos considerar o rebatimento para o plano horizontal de projeção e vamos rebater em concreto para baixo do traço horizontal do plano, o qual será o nosso eixo de rebatimento. Para rebater o ponto A, fizemos então uma paralela ao eixo de rebatimento passando por A1. Pelo mesmo ponto fizemos uma perpendicular ao mesmo eixo. Na paralela ao eixo registamos a cota do ponto e a hipotenusa que resulta deste triângulo corresponde ao raio do arco de rebatimento. Portanto, com um compasso aqui na interseção da perpendicular com este rebatimento, transportamos a medida desta hipotenusa para a perpendicular e ali ficará A rebatido. Para representar em rebatimento a reta R, vamos unir o seu traço horizontal a rebatido. Notar que o traço horizontal da reta pertence ao eixo, portanto não sofre alteração com o rebatimento. E de seguida vamos fazer uma perpendicular ao eixo de rebatimento passando por B1, onde essa perpendicular interceptar o desenho da reta rebatida, aí será B rebatido. E vamos avançar com o desenho do triângulo da base. O enunciado diz que o ponto C tem abscissa negativa, portanto esse ponto irá surgir algures para este lado, o que significa que o triângulo terá a ser construído aqui para o lado, também para o lado direito. Ainda no triângulo rebatido, vou desenhar duas mediatrizes para encontrar o baricentro e vou também identificar aqui um novo ponto que será útil depois para efetuar o contra-rebatimento.
Eu agora poderia prolongar aqui o lado CB até encontrar o eixo de rebatimento, portanto, considerar aqui uma reta e depois contra-rebater essa reta e numa perpendicular a C encontrar o rebatimento, aliás, a projeção 1 do ponto C. Contudo, para não ficar aqui demasiado apertado em termos de desenho, vou antes considerar esta reta que passa por A e por D e pelo ponto O e vou optar por contra-rebater essa reta, o que me permitirá rapidamente chegar ao 1, D1 e depois também com alguma facilidade vou chegar ao ponto C. Portanto, aqui é o traço horizontal dessa reta, ponto que não sofre alteração com o rebatimento. Portanto, posso unir este ponto ali a A1 e terei a projeção frontal da reta. Notar que o ponto A pertence a essa reta. E depois perpendiculares por D e por O, e onde nessas perpendiculares intersetarem a projeção 1 da reta, terei as projeções também horizontais desses pontos. Vou agora considerar a projeção frontal aqui do traço horizontal dessa reta, da reta que passa por D, O e A, e a projeção frontal desse ponto estará aqui no eixo do X, naturalmente. Depois vou unir esse ponto a A2 e tenho a projeção frontal da mesma reta e nessa projeção encontrarei as projeções frontais do O e do D. Para representar o ponto C, vou representar uma reta que passe por B e por D, e uma vez que eu sei que o ponto C irá pertencer também a essa reta, faço por C rebatido passar uma perpendicular ao eixo de rebatimento, e onde essa perpendicular intersetar as projeções da dada reta, teremos as projeções respectivas do ponto C. Podemos já destacar os segmentos que definem o triângulo, que é a base da pirâmide que estamos a representar. E resta então representar o vértice V, tratando-se de uma pirâmide regular. Isso significa que o vértice V estará numa reta perpendicular ao plano da base, que interseta esse plano no ponto O. Uma vez que o plano é um plano de rampa, essa reta perpendicular terá de ser uma reta de perfil, portanto, que irá intersetar o plano, como disse, no ponto O. Para conhecer essa reta e para encontrar o vértice V, vamos considerar aqui um plano de perfil que passe pelo ponto O e de seguida iremos rebater esse plano para conseguir representar então a reta perpendicular ao plano de rampa. Recapitulando, a interseção do plano de perfil π com o plano de rampa ω dá origem à reta I, uma reta de perfil. O traço frontal dessa reta está onde os traços frontais dos planos se cruzam, e o mesmo acontece para o traço horizontal da reta I, portanto, onde o traço horizontal dos dois planos também se intersetam. De seguida, rebatemos esse plano π para o plano frontal e com isso rebatemos também a reta I. Em concreto, rodamos aqui o afastamento do traço horizontal para o eixo do X,
portanto esta medida corresponde ao afastamento desse traço. Se unirmos esse ponto ao traço frontal da reta, que não sofre alterações com o rebatimento, teremos então, e está aqui a vermelho, o traço, aliás, a representação da reta I rebatida. Uma vez que queremos conhecer o ponto O rebatido, uma vez que esse ponto O também pertence à reta I, basta fazer aqui uma paralela, passar por O2, paralela ao eixo do X, e onde essa paralela intersetar I rebatida será então O rebatido. Para representar a reta que nos permitirá descobrir o ponto V, sabemos que essa reta terá de ser perpendicular aqui à reta I, uma vez que tem de ser perpendicular ao plano de rampa. Por O rebatido, representamos então uma perpendicular. Como o enunciado nos diz que o ponto V pertence ao plano horizontal da projeção, no fundo, esse ponto V será o traço horizontal da reta perpendicular que estamos a desenhar, o que significa que esse ponto V rebatido estará aqui, onde estou a indicar com o cursor, e depois resta-nos contra-rebater aquele ponto e ficaremos a conhecer as duas projeções do ponto V. Invertendo o processo de rebatimento, portanto V2 será onde estão as projeções da reta P, e notar que o ponto tem cota 0, e V1, portanto teremos de indicar nas projeções da reta P o afastamento desse ponto, e o afastamento estava aqui em rebatimento, por isso foi só transferir esta medida então até encontrar as projeções da reta P. Notar que a reta P está coincidente então com os traços do plano P, com as projeções também da reta I. Conhecendo o ponto V, resta-nos unir os três vértices da base às projeções respectivas do ponto V. Avançando para as invisibilidades e começando pela projeção frontal, nós sabemos que os três pontos da base têm um afastamento maior do que o ponto V, e podemos confirmar isso na projeção horizontal. Certo? Os três pontos da base têm um afastamento maior do que V, significa que a base irá ocultar, ou melhor, a base será totalmente visível, e arestas que passem através da base significa que estão mais distantes. É o caso da aresta AV. Na projeção horizontal, nós, do mesmo modo, podemos confirmar que os pontos A, B, C têm cota superior ao ponto V, assim a base será totalmente visível e a aresta VB ficará atracejado. E concluímos o desenho da pirâmide com base assente num plano de rampa.